Hora de refletir. E hoje convido você a meditar em mais uma mensagem. 1 Samuel, capítulo 8, no verso 5 em diante. E disse: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Esta é uma palavra, irmãos, que mexeu muito com o profeta, né? Samuel, um homem de Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, que governava o povo de Israel. Só que chegou um momento em que o povo acreditava que ele não estava mais fazendo o que era certo, ou que não estava dando conta de atender todas as demandas, por causa de seus filhos também, que não seguiram o exemplo do pai, né, se perderam. Então o povo se reuniu e foram até Samuel pedir um profeta. E quando Samuel ouviu isso, ele ficou muito triste, porque ele sentiu, excluído, ele sentiu abandonado, rejeitado, e foi até Deus em oração, e falando com Deus ele disse: o povo de Israel me rejeitou, né? E porém Deus respondeu: não, Samuel, o povo de Israel não te rejeitou, mas rejeitou a mim. Então, o que eu aprendo com essas palavras? Eu estou resumindo aqui, então deixo aqui o convite para você ler 1 Samuel capítulo 8 em diante, você vai entender melhor. Mas resumindo, nós vivemos dias que antecedem as eleições e onde nós escolhemos um presidente, governador, senador, deputado, enfim. E a gente vê muita briga, muita discussão, acusação, né? Pessoas que se agridem, ficam de mal, famílias sendo separadas, né? Por causa de competição, de briga. E perante a Bíblia, a gente vê que tudo isso é besteira, até mesmo ignorância do homem, porque nós temos que entender uma coisa: ainda que o voto é do homem, né, e eu e você temos o direito de votar e escolher alguém, ninguém vai ocupar, nós temos que ter certeza e o entendimento de que ninguém vai ocupar uma cadeira de presidente, deputado, senador ou qualquer outro cargo que seja, se Deus não estiver no controle. É Deus que levanta, é Deus que permite o homem chegar no trono. E nós temos exemplos, né? Quantas pessoas que surpreendeu, né, aqueles candidatos que estavam na frente, pessoas que nem nome tinha, que foram eleitos e que fizeram um bom governo, ou um médio governo, enfim, ou um péssimo governo. Porém, Deus permitiu. E assim, irmãos, Deus fez também naquela época, quando Samuel deixou de ser líder do povo de Israel. Deus permitiu um rei, mas o rei que foi levantado, escolhido, não foi o rei que os homens queriam, mas sim aquele que Deus levantou. E numa terra distante, um homem que ninguém conhecia, né? Saul. Saul foi escolhido e levantado por Deus para ser rei. Porém, Saul também errou, falhou, aborreceu a Deus, e Deus então levanta Davi. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós não devemos brigar, nós não devemos fazer inimizade por causa disso. A única coisa que nós podemos e devemos fazer, porque assim garante, né, a nossa vitória, garante que um bom candidato seja eleito, é através da oração. É colocar os nossos joelhos e os nossos pensamentos em Deus e confiar nele.
A Bíblia fala, irmãos, que Deus, Ele permite e levanta uns para a honra e outros para a desonra. Ou seja, um para fazer o bem, outros para fazer o mal. Então, irmãos, tanto o bem quanto o mal está na direção de Deus, está no comando de Deus. Deus não perdeu a rédea, né? Deus, Ele está no controle de tudo. A partir desse dia que você está ouvindo essa mensagem, eu convido você a refletir sobre isso. Será que vale a pena você discutir, você perder um emprego, arrumar inimigo, pessoas que até matam o outro por causa disso? Será que não é hora de nós olhar para a Bíblia e entender que é tempo, sim, de confiar em Deus? Porque o que está escrito vai acontecer. E dia menos dia, hora menos hora, vai levantar alguém que só vai fazer o mal. Mas quando isso acontecer, eu quero dizer para você com toda certeza, se você estiver na presença do Senhor, obedecendo às suas leis, seus mandamentos, se você for uma pessoa boa e temer a Deus, muita coisa pode acontecer, mas de todas elas Deus te dará o livramento, porque Ele cuida de todos. Quando Israel foi atacado, muitos morreram, mas aqueles que temiam, aqueles que obedeceram à palavra do Senhor, esses sobreviveram, esses continuaram vivos. E muitos também morreram, mas os que morreram em Cristo, ou que morreram em Deus, né, obedecendo a Deus, eles foram salvos, porque há também a vida eterna. Aqui nós estamos de passagem. Não vale a pena brigar, discutir, fazer inimizade, né, nos prejudicar por causa disso. Convido você a meditar nessa palavra e a partir desse momento você levar os seus pensamentos a Deus, pedir a direção a Ele, em quem devemos votar, independente, irmãos, do que nós achamos, independente do que os nossos olhos vê. Ah, se fulano é bom, se crano é ruim, ah, se aquele fez, se aquele não fez. Não, que o Senhor possa nos orientar e dar a direção. Essa terra não é nossa, nada daqui é nosso, tudo é de Deus. O inimigo, ele age, né, astutamente, mas ele não tem o poder que muitos colocam na mão dele. Ele pode fazer muita coisa ruim, mas sem a permissão de Deus, jamais ele pode agir. Então que você possa, na sua oração, independente da sua religião, da sua crença, se você acredita em Deus, confie em Deus, isso é o suficiente. E somente Ele vai abrir a sua mente, vai mudar a sua visão, vai te dar uma sabedoria para compreender o que está acontecendo em nossa volta. A palavra do Senhor se cumpre, então não adianta você querer correr para esse ou para aquele lado. Um dia nós vamos ter que enfrentar a luta e esse dia está próximo. Por isso o Senhor envia seus profetas, envia homens e mulheres que são tementes a Ele, obedientes, para chamar a humanidade para a presença dEle. Não prego religião e não peço para você mudar de igreja, mas eu oro e peço para você compreender que Deus é único, que só Ele pode fazer o melhor para nós. Através do sacrifício de Jesus, Ele também dá a oportunidade para decidir hoje para onde queremos ir depois da morte. Porque sim, há vida depois da morte. A carne fica, mas a alma, o espírito, volta para a presença de Deus. Uns para ser acolhido, para entrar no reino do céu. Outros para serem julgados e lançados no fogo eterno, aonde a chama queimará e arderá dia e noite. Hoje,
nós estamos aqui de passagem. Então não vale a pena fazer algumas coisas, porque tudo vai ficar para trás. Que hoje o Senhor te ilumine, que hoje o Espírito de Deus possa te dar inteligência, possa acalmar teu coração, possa te dar uma direção para que tudo acabe bem, porque aquele que busca a presença do Senhor tem uma promessa. A terra, irmãos, pertence a Deus. Embora a palavra diga que o mundo jaz do maligno, Deus está no controle de tudo. E se o povo se humilhar, né? A Bíblia diz que se o meu povo se humilhar perante mim, então buscar em oração, ele pode mudar algumas coisas. A história ele não muda, mas ele pode mudar muita coisa para que todos tenham paz. Este foi mais um Hora de